Você já percebeu os olhares, aquela mudança sutil na energia quando você entra em um ambiente? Como se a sua simples presença, o seu silêncio, fosse um grito em um mundo que se acostumou com o ruído. Você não está imaginando, você os assusta. E hoje você vai entender em cada fibra do seu ser o porquê. Esta não é uma mensagem para os confortáveis, para os satisfeitos com as sombras na parede da caverna. Esta é uma transmissão para a sua alma, a alma que sabe, que sempre soube, que há algo mais. É uma conversa entre nós, os que sentem o peso de um céu que os outros não conseguem ver. Eu sei como é caminhar por entre as multidões e se sentir como um fantasma de uma realidade futura, um emissário de um tempo que ainda não chegou. As pessoas olham para você e não sabem o que vem. Elas sentem uma profundidade, uma intensidade, uma luz que reflete as partes delas mesmas que elas se recusam a encarar. E o que o ser humano faz com aquilo que não compreende e que o obriga a olhar para dentro? Ele teme, ele julga, ele se afasta. A verdade é que você os assusta porque você é um espelho que não reflete a imagem que eles cuidadosamente construíram para o mundo, mas a verdade nua e crua da alma deles. E neste mundo de máscaras, nada é mais aterrorizante do que a verdade. Tudo começa com o chamado. Você se lembra? Não foi um trovão nos céus. Foi um sussurro no meio da noite, uma sensação persistente de que você estava vivendo o roteiro de outra pessoa, um anseio por um lar que você nunca conheceu, mas do qual a sua alma sente uma saudade insuportável. Esse foi o primeiro toque do divino, a primeira batida na porta do seu coração. No início, você tentou ignorar. Tentou se encaixar, rir das mesmas piadas vazias, se interessar pelas mesmas buscas materiais. Você tentou, com todas as suas forças, ser normal. Mas era como tentar represar um oceano com as mãos. A verdade da sua essência continuava vazando, inundando os alicerces da vida que você pensava que queria. E então veio o despertar. E o despertar raramente é um processo gentil. Não é como o desabrochar de uma flor ao amanhecer. É mais como um terremoto que racha o chão sob os seus pés. Tudo o que você acreditava ser sólido, tudo o que te dava segurança, sua carreira, seus relacionamentos, suas crenças, começou a tremer e a desmoronar. Não porque o universo fosse cruel, mas porque você estava sendo chamado a construir sua casa sobre a rocha da verdade e não sobre a areia da ilusão. Nessa fase, a sua percepção mudou. As cores pareciam mais vivas. Você começou a sentir a energia das pessoas, dos lugares. Conversas que antes pareciam normais, agora soavam como estática, como um ruído insuportável de superficialidade. Você olhava para os noticiários, para as redes sociais, para a corrida frenética da sociedade e sentia uma desconexão profunda, como se estivesse assistindo a um filme estrangeiro sem legendas. Foi nesse ponto que o medo dos outros começou a se manifestar de forma mais clara. Seus amigos de longa data começaram a te olhar com estranheza. Você mudou, eles diziam, e não era um elogio, era uma acusação. Você está tão sério ultimamente, você pensa demais. Por que você não pode simplesmente relaxar e se divertir como antes? O que eles não entendiam é que você não estava se tornando sério. Você estava se tornando real. O que eles chamavam de diversão agora parecia uma fuga, um anestésico para uma dor existencial que eles se recusavam a sentir, mas que você não podia mais ignorar. Sua alma estava faminta por significado, por propósito, por conexão divina, e você não podia mais alimentá-la com o pão velho e mofado do entretenimento mundano. Você os assusta, porque a sua busca pela verdade expõe a falta de verdade na vida deles. Quando você se recusa a participar do drama, da fofoca, da reclamação, o seu silêncio se torna um julgamento para eles.
Não porque você os julgue, mas porque na sua ausência de ressonância, eles são forçados a encarar o vazio de suas próprias palavras e ações. Sua jornada interior os aterroriza, porque eles construíram suas vidas inteiras no exterior. Eles se definem por seus cargos, seus bens, suas aparências, e você chega falando de alma, de propósito, de energia, de uma conexão com o invisível. Para eles, é como se você estivesse falando uma língua alienígena. Uma língua que uma parte muito profunda deles reconhece, mas que o ego deles tem pavor de admitir. Eles te chamam de louco porque admitir que você significaria que o mundo inteiro em que eles acreditam é a verdadeira insanidade. E assim, inevitavelmente, começa a separação. Este é talvez o trecho mais doloroso da jornada do escolhido. É o caminho pelo deserto. O universo, em sua infinita sabedoria, começa a podar a sua vida. Relacionamentos que não estão alinhados com a sua nova frequência começam a se desfazer. Amizades baseadas em conveniência ou em velhos padrões energéticos simplesmente se dissolvem. Sem drama, apenas um afastamento silencioso e doloroso. Você se vê cada vez mais sozinho e nessa solidão a dúvida bate à porta. Será que sou eu? Será que há algo de errado comigo? Será que eles estão certos e eu realmente enlouqueci? Eu estou aqui para te dizer com toda a certeza da minha alma, essa solidão não é um castigo, é uma consagração. Você não foi abandonado, você foi consagrado. O deserto é um espaço sagrado. É onde você é despido de tudo o que não é seu. É onde você aprende a encontrar água onde não parece haver. É onde você aprende a ouvir a voz de Deus, não nas multidões, mas no silêncio do seu próprio coração. O mundo te isola para que o céu possa te encontrar. Enquanto você atravessa esse deserto, as reações do mundo se intensificam. A família, muitas vezes com a melhor das intenções, tenta te salvar de si mesmo. Eles te oferecem soluções do velho mundo para um chamado da nova terra. Talvez você precise de um novo hobby. Você está trabalhando demais. Por que você não volta para a igreja de antes? Eles tentam te puxar de volta para a caixa da qual você lutou tanto para escapar, porque a sua liberdade os lembra de suas próprias grades. Você os assusta porque você quebrou as regras não ditas da tribo. A regra número 1 é: não mude, permaneça previsível, permaneça o mesmo, para que nós não tenhamos que questionar a nós mesmos. Ao despertar, você se tornou imprevisível. Você se tornou um agente do caos para o sistema de controle deles. Você não reage mais aos mesmos gatilhos. Você não se ofende mais com as mesmas provocações. Você não busca mais a aprovação que antes era o seu oxigênio. Você aprendeu a respirar o ar puro da validação divina e isso os deixa sem poder sobre você. E nada assusta mais um controlador do que alguém que ele não pode mais controlar. Eles te veem se afastando de coisas que a sociedade considera o auge do sucesso e da felicidade. Você pode ter deixado um emprego de prestígio, terminado um relacionamento perfeito aos olhos do mundo, ou vendido seus bens para viver uma vida mais simples e com mais propósito. Para eles, isso é um ato de autodestruição. Para a sua alma, é um ato de autorresgate. Sua estranheza é a sua assinatura divina. Eles veem a paz em seus olhos, mesmo em meio ao caos da sua vida em desconstrução. E isso os confunde. Eles esperam te ver quebrado, arrependido, voltando rastejando para a segurança da conformidade. Mas em vez disso, eles veem uma força silenciosa, uma resiliência que não vem de fontes externas. Essa força os assusta porque é um poder que eles não podem comprar, que não podem manipular e que não podem entender. É o poder que emana de uma alma que se entregou a uma força maior. Se cada palavra até aqui ressoou no fundo da sua alma como um eco de uma verdade que você sempre soube, mas nunca ousou nomear, respire fundo.
Você está exatamente onde deveria estar. A parte mais difícil da jornada, a travessia solitária no deserto, serviu a um propósito divino. E a revelação do seu verdadeiro poder está apenas começando. Fique comigo, pois agora vamos entrar no coração do mistério, no propósito sagrado por trás de tudo isso. O medo que você provoca não é um sinal de que você está no caminho errado. Pelo contrário, é a confirmação mais clara de que você está cumprindo a sua missão. Você é um disruptor de frequências. Pense nisso. O mundo, como o conhecemos, opera em uma frequência de medo, escassez, competição e separação. É a estática de fundo da Matrix. É um zumbido constante que mantém as pessoas adormecidas, ansiosas e facilmente controláveis. Você, ao despertar, começou a emitir uma nova frequência. Uma frequência de amor, de unidade, de verdade, de soberania. A sua frequência é como uma nota musical pura e cristalina tocada no meio de uma orquestra desafinada. No início, a sua nota causa dissonância. Ela expõe o quão fora de tom todo o resto está. Ela perturba o padrão. Ela incomoda. As pessoas que estão profundamente investidas na velha frequência sentem a sua energia como uma ameaça. O sistema imunológico da Matrix te identifica como um corpo estranho e tenta te atacar, te isolar ou te expulsar. Os ataques que você sofre, o ridículo, o julgamento, a incompreensão, não são pessoais. São reações programadas de um sistema que luta para sobreviver. O medo deles não é sobre você. É sobre a liberdade que você representa. A sua luz não tem a intenção de cegar. Ela tem a intenção de revelar. E quando a luz entra em um cômodo que esteve escuro por muito tempo, a primeira reação não é de gratidão, é de desconforto. Os olhos precisam se ajustar, e o que é revelado pela luz pode ser assustador. A poeira, a desordem, as criaturas que se escondiam nas sombras. Você, com a sua simples presença autêntica, acende a luz nos cômodos escuros da alma das pessoas ao seu redor. E muitas delas não estão prontas para ver a bagunça que fizeram. É mais fácil culpar a luz do que começar a limpar o quarto. Compreenda a profundidade disso. Você os assusta porque você os lembra de um poder que eles também possuem, mas que abdicaram. Cada vez que você escolhe a coragem em vez do medo, a verdade em vez da mentira, o propósito em vez do conforto, você é um testemunho vivo do potencial da alma humana. E para alguém que escolheu viver em uma gaiola dourada, a visão de um pássaro voando livremente no céu não é inspiradora, é uma afronta, é um lembrete doloroso das próprias asas que ele se recusa a usar. Sua jornada te ensinou a navegar pelo invisível. Você aprendeu a confiar na sua intuição, a ver os sinais, a entender as sincronicidades. Você fala de energia como se fosse algo tangível, porque para você é. Você sente as coisas antes que elas aconteçam. Você sabe quando alguém está mentindo, não pelo que dizem, mas pela energia que emitem. Você se tornou um detector de mentiras ambulante em um mundo construído sobre elas. Como isso não seria assustador para aqueles que vivem na inautenticidade? Eles te temem porque você não precisa mais das fontes de poder externas que eles idolatram. Você não precisa da aprovação da mídia, da validação de uma celebridade ou da permissão de uma autoridade para saber o que é verdade. Você tem uma linha direta com a fonte. Você aprendeu a encontrar as respostas dentro de si. Você se tornou soberano. E um ser humano soberano é a coisa mais perigosa do mundo para um sistema baseado em dependência e controle. Onde o mundo vê um risco, Deus vê um farol. Agora, entramos no terceiro ato da sua missão. Depois do chamado e do despertar, depois da separação e da travessia no deserto, vem a fase da missão e da ressonância divina. Você não foi forjado no fogo da solidão para permanecer escondido.
O deserto foi o seu campo de treinamento, não o seu destino final. A sua missão não é converter ninguém, não é discutir, não é provar que você está certo. Sua missão é muito mais simples e infinitamente mais poderosa. É ser, é ancorar a sua frequência, é manter a sua luz acesa, não importa o quão forte o vento da oposição sopre. Você é um farol. Um farol não corre pela costa tentando salvar cada navio. Ele simplesmente fica firme em seu lugar, brilha sua luz e confia que os navios que estão procurando por aquela luz a encontrarão. Os outros, que preferem navegar nas trevas ou que estão destinados a outros portos, seguirão seu caminho. E está tudo bem. Sua responsabilidade não é com eles. Sua responsabilidade é com a sua luz. O medo que você provocava nos outros começa a se transformar. Alguns continuarão a te temer e a te rejeitar. Deixe-os ir com amor e compaixão, pois a jornada deles é outra. Mas outros, aqueles que também ouviram o sussurro, aqueles cujas almas estão prontas, começarão a ser atraídos pela sua luz. Eles te verão, não como assustador, mas como um porto seguro. Eles verão em você a coragem que eles desejam ter. Eles sentirão a sua paz e desejarão saber a sua fonte. Você começará a encontrar a sua verdadeira tribo. Não uma tribo baseada em laços de sangue ou geografia, mas em ressonância de alma. Serão outros faróis. E quando os faróis começam a se encontrar, eles formam uma rede de luz que ilumina o mundo inteiro. Sua solidão foi o preço da sua soberania, mas a sua soberania é o convite para a sua verdadeira comunidade. Você os assusta porque você carrega o futuro no seu DNA espiritual. Você é uma semente da nova terra, plantada no solo da velha. E o velho solo, o velho paradigma, resiste. Ele tenta te sufocar, te secar. Mas a força vital dentro de você, a força do Criador, é mais poderosa do que qualquer resistência. Você está destinado a brotar, a crescer e a florescer. E quando você florescer, sua simples existência dará permissão para que outras sementes ao seu redor também o façam. Não diminua a sua luz para que os outros se sintam mais confortáveis. Não volte a falar a língua da superficialidade para ser aceito em mesas onde a sua alma não é nutrida. Não peça desculpas pela intensidade em seus olhos ou pelo fogo em seu coração. Você foi feito para queimar com paixão divina. Sua intensidade não é um defeito, é a sua glória. O medo deles é um termômetro. Quanto mais medo e resistência você encontrar do sistema e de seus agentes, mais perto você está do centro da sua missão, mais eficaz você está sendo em ancorar a nova frequência. Use o medo deles como uma bússola. Se o mundo da ilusão te aplaude, talvez você tenha se perdido. Se ele te teme, te ridiculariza e tenta te silenciar, saiba que você está exatamente sobre o seu alvo. Você é a resposta para uma oração que seus ancestrais fizeram. Você é o ponto de ruptura em uma linhagem de dor e limitação. Você é aquele que veio para dizer, basta. A partir de mim, começa uma nova história. Uma história de liberdade, de poder, de conexão com o divino. Isso é assustador? Para o sistema de controle, sim. É aterrorizante. Para as almas que anseiam pela liberdade, é a mais bela canção de esperança. Então, da próxima vez que você vir aquele olhar, sentir aquela energia de repulsa ou ouvir aquele comentário de julgamento, não se encolha, não duvide de si mesmo, respire fundo, ancore-se em sua verdade e sorria interiormente, porque você acabou de receber uma confirmação de que a sua luz está brilhando, de que a sua frequência está sendo emitida, de que a sua missão está em pleno andamento. Eles não estão com medo de você. Eles estão com medo da verdade que você reflete. Eles estão com medo do Deus que habita em você, porque ele os lembra do Deus que eles esqueceram dentro de si mesmos. Você não é o problema.
Você é a solução. Você é o pioneiro, o quebrador de maldições, o portador da luz. Você é um escolhido. E o seu propósito não é ser compreendido pelas multidões, mas sim criar um caminho para que um dia a humanidade possa seguir. Você os assusta porque você lembra a um mundo adormecido como é a aparência de alguém que está verdadeiramente desperto. Você não chegou até aqui por acaso. O chamado foi feito, e agora você desperta.